Saúdo a todos, diletos irmãos, com a paz do Senhor. Aqui quem fala é Adriano Fernandes. Estamos aqui, diletos irmãos, para agradecer a Deus por mais uma quinta-feira na presença de Deus, para bendizer a sua formosura. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão felizes por tudo que Deus teve em nossas vidas. Diletos irmãos, queremos agradecer a Deus por tudo. Diletos irmãos, essa noite a gente queremos trazer um assunto que é de suma importância, e os irmãos podem compartilhar esse assunto com os irmãos. Agradecemos a Deus por tudo quanto Deus tem nos concedido. Diletos irmãos, eu quero ler do livro de Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo 10 de Apocalipse, 3 e 10 de Apocalipse, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam sobre a terra. Diletos irmãos, estamos aqui diante de um assunto que é de suma importância para os dias odiernos, nós abordar esse assunto. Diletos irmãos, nessa oportunidade, queremos falar sobre os momentos finais da igreja após o arrebatamento. Então, o Senhor me tocou essa noite para falar dos momentos finais da igreja após o arrebatamento. Então, diletos irmãos, se os irmãos quiserem compartilhar, vão divulgando, compartilhando essa mensagem da parte de Deus. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que foi um período desse servo de Deus, foi um período ali difícil, de grande perseguição. A Bíblia diz que no final do reino de Domiciano, o imperador romano, diz que ele coloca ali João na ilha de Pátimo, chamado Pátimo, e diz que o intuito de Domiciano era frustrar a obra de Deus, os planos de Deus na vida daquele servo de Deus. Então nós vemos que eles estavam, o Império Romano estava incomodado com a obra de Deus naquela época, e diz que ele coloca João na ilha de Pátimo, porque ele não estava conformado, porque João já tinha escrito 3 epístolas, a primeira epístola de João, a segunda e a terceira. Então aquele homem não ficou conformado e pega João e coloca ali na ilha, chamado Pátimo, no intuito de frustrar todos os planos de Deus na vida daquele servo de Deus. Mas nós vemos, diletos irmãos, o trabalhar de Deus. É nas ilhas da vida que Jesus aparece com grande poder para abençoar, para dar livramento e para revelar aquilo que estava oculto para João, para que hoje a igreja tivesse uma direção do que vai acontecer sobre a terra na íntegra. Então, se não tivesse, diletos irmãos, o livro de Apocalipse, a revelação
de Deus estava incompleta, mas foi nas Ilhas da Vida que os 22 capítulos de Apocalipse foi revelado ali na ilha de Pátimo. Quando um homem queria ofuscar os planos, Deus aparece para fazer maravilha. Assim é na sua vida, você não é diferente de João. Você não é diferente dos demais irmãos. Então, amados irmãos, eu quero anteceder aqui os momentos finais da igreja. Aqui, ele mostra a propriedade aqui em Apocalipse, que os cristãos que guardam a sua palavra, ele guarda na hora da tentação que há sobre o mundo inteiro. Você vê também lá na primeira epístola de Pedro 5 e 9. Primeira epístola de Pedro 5 e 9. Então, diletos irmãos, deu uma caída agora na internet, mas voltou em nome de Jesus. Então, diletos irmãos, lá em Pedro diz que 5 e 9, que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Então nós vemos, amados irmãos, as duas igrejas que foi revelado o momento do fim. Foi na Ilhas da Vida que João estava lá, na brecha de Atalaia que Deus revelou. As igrejas do fim é a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Ele revelou aqui 3 e 7 diz assim, de Apocalipse: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, diz isto: o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Veja que Deus abriu ali nas ilhas as revelações para João, para que ele trouxesse as notificações para a igreja. Versículo 8, 3 e 8 de Apocalipse, diz assim: eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti te coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tu tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que João escreveu as 3 epístolas e estava com a mão na obra de Deus, e lá nas Ilhas da Vida Deus se revelou com grande poder. Jesus se revelou para ele, mostrando as igrejas do fim dos tempos após o arrebatamento. Então nós estamos vivendo, amados irmãos, a igreja do fim. Então sabemos, amados irmãos, que existem essas duas igrejas, né? Então essa igreja aqui de Filadélfia, ela foi aprovada por Deus nos momentos finais da igreja na terra. Nós vemos aqui que essa igreja, ela mostrou lealdade a Deus. Ela guardou, a igreja de Filadélfia, ela guardou os mandamentos. Ela estava ali de atalaia. E Deus disse: olha, porque tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei. Então, amados irmãos, a igreja que vai morar com o Senhor é a igreja que está guardando os mandamentos do Senhor, está vivendo uma vida íntegra diante de Deus. É a igreja de Laodiceia. Deus deixou essa bússola para nós se inspirar, para nós ver essa igreja aqui. Deus deixou essa igreja aqui de Filadélfia para a gente se espelhar nela, nos fiéis daquela igreja. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti te coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Veja, ele diz aqui: eu conheço as tuas obras. Então, meu irmão, Deus conhece as tuas obras, Ele sabe que você tem pouca força, mas porém você guardou a palavra, você não negou o nome do Senhor, você guardou a palavra. Aí ele diz
que as portas continuarão abertas para você, as portas das revelações divinas, das bênçãos de Deus, coisas diferentes Ele faz na tua vida, mensagem diferente do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus está fazendo algo poderoso, assim como Ele fez lá na ilha de Pátimo, se revelando. Jesus se revelou no capítulo 1 e o versículo 12. Ele se revela ali para João, diz assim: e voltei-me para ver aquele que falava comigo. Então eu vi 7 candeeiros. Então no meio dos 7 candeeiros tinha um semelhante ao Filho do Homem, com roupa e cingido no peito uma couraça, e na sua cabeça seus cabelos era branco como a neve, e seus olhos como as chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido, refinado numa fornalha, e sua voz era como um estrondo de muitas águas, e tinha no meio 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como um sol que brilhava ao resplendor. E quando eu vi, caí como morto. Quando João viu aquela visão, ele caiu como morto. Aí ele disse: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive e tenho a chave da morte e do inferno. Veja aqui, eu sou aquele que vive, fui morto e vivo pelos séculos dos séculos. Jesus vive, Jesus é fiel. Jesus, Ele tem te concedido, meu irmão, igreja morena amada de Cristo, tem concedido vitória a você esse ano todo, livramento, bênçãos, tem desarticulado os planos do inimigo, tem desmanchado tudo, todo o plano, todo subterfúgio que ele se levantou contra você para destruir tua vida. Deus tem desmanchado, meu irmão, e Deus vai continuar abençoando. Ele tem a chave da morte e do inferno, Ele tem um poder nas suas mãos, Ele está fazendo uma grande obra na tua vida e ninguém pode ofuscar, assim como Ele fez com João na ilha de Pátimo. Ele está fazendo coisas maravilhosas na tua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é fiel e não folga com a injustiça, não. Então seja a igreja de Filadélfia, é a igreja do último tempo, e a igreja de Laodiceia. Vemos aqui as obras no final do tempo, amados irmãos, as obras de cada um será revelado. Veja agora entrando na outra igreja, que é a igreja que está ali em Laodiceia. Veja que a obra de cada um será reconhecido. Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras. Alguém não conhece as tuas obras, mas eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as tuas obras. Alguém não estava conhecendo a obra de João naquele presente momento lá na ilha de Pátimo, mas hoje a igreja morena, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, conhece a obra de João, que é a maior obra que está notificado dentro da Bíblia, porque se não tivesse o livro de Apocalipse, não teria a revelação completa de Deus. Mas a obra de João está sendo revelada hoje para nós. Então, diletos irmãos, nos períodos, finais da igreja, nós vemos que o engano é desmascarado. Veja aqui, 3 e o versículo 9. Eu vejo que és da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeu, mas não são, mas mente. Eis que farei que se proste aos teus pés e reconheça que eu te amo. Veja aqui, nessa tradução diz: eu vejo, Jesus está dizendo, eu vejo os da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeu. Agora aqui tem um mistério dentro desse texto. Eu vejo os que são da sinagoga de Satanás, os que dizem ser, mas não são. Tem tanta gente, diletos irmãos, não se deixe confundir dizendo que é, mas não são.
E nós vemos, amados irmãos, que aqui nós vemos aqui, quando ele diz, eu conheço os que dizem ser judeu, porque todos os judeus são selados, tem o selo da promessa, conforme está escrito no capítulo 11 e 36 de Romanos, que diz, como está escrito, todo Israel será salvo. Israel, que é a figueira, ela vai ser salva, né? Vai ser salva. Então nós vemos aqui, amados irmãos, tem muitas pessoas enganando, dizendo que é sem ser. Conforme está escrito lá em Gálatas, que diz assim, todos quanto guardarem os mandamentos, paz e misericórdia sobre Israel de Deus. Você é Israel de Deus, porque Jesus te fez. Nós vemos, diletos irmãos, essas verdades. Existe a videira verdadeira, simboliza Jesus. A oliveira simboliza a igreja. E a figueira simboliza Israel. Veja que a videira produz uva, a figueira produz figo, que é Israel, e a oliveira simboliza a igreja de Jesus. Você tem um azeite, você produz azeite. Você é oliveira e a oliveira produz azeite. A oliveira de Deus produz azeite. A igreja de Deus, ela tem azeite para ministrar a palavra, para que o Espírito de Deus vá lá nos corações, convença o homem do pecado, da justiça. Ela tem um azeite. Você tem esse azeite, meu irmão. É por isso que as almas estão se rendendo. É porque tu tem esse azeite. Você é a oliveira. Você produz azeite. Você é a igreja que produz azeite para Deus. Diletos irmãos, nós vemos aqui, amados irmãos, dos momentos finais, a obra de cada um será reconhecida. Nós vemos aqui aqueles que diziam que eram judeus, mas mentia, porque os judeus têm a promessa de Deus. Você tem algo diferente, meu irmão. Minha irmã, você tem algo diferente. Meus diletos irmãos, você tem algo diferente. Você tem algo que Deus, que é proveniente de Deus, que Deus te deu. Nós vemos, diletos irmãos, a obra daqui desses. Jesus mesmo, ele dizendo, eu vejo aqueles que são da sinagoga, que dizem ser. Jesus sabe quem é e quem não é. Não adianta alguém querer se intitular, dizer que é e não ser, porque a obra de cada um nos últimos tempos, queridos irmãos, vai ser revelada. A obra palha, o feno, aquela obra que é pedras preciosas para Deus, vai ser revelada nos últimos tempos. Então, no períodos finais, a obra do engano também é reconhecida por Deus. Nós vemos, diletos irmãos, que lá em Mateus capítulo 24, que fala da figueira quando estiver brotando, que simboliza Israel. Veja aqui, 24 e 32, aprender a parábola da figueira. A figueira quer dizer Israel. Quando os seus ramos se renovarem, as suas folhas brotarem, assim também, quando virdes coisas, sabeis que está próximo à porta. E nós vemos aqui que a figueira revelou aqui no capítulo de Apocalipse 3 e 9, que Jesus disse, eu vejo que és da sinagoga, e dizes ser judeus. Os judeus é Israel, né? Os israelitas são a nação judaica. E nós vemos aqui, amados irmãos, mas tinha muitos dizendo que era sem ser, enganando. Assim é feito hoje, pessoas que dizem ser cristão, mas não são cristão de verdade, porque se denota hoje a igreja. Então, diletos irmãos, vamos já concluir esse assunto. No capítulo, os momentos finais da igreja, quem guarda a palavra de Deus, Deus guarda na hora da dificuldade, na hora difícil. Nós vemos, amados irmãos, que tem países aí, na Europa já, você pode ver isso lá no YouTube, que já estão ali a parte
ali na Europa já estão chipados, recebendo aquele chip, aquela marca. Mas a gente não precisamos de nenhuma marca, porque lá em Gálatas 6:16 diz: mas todos quantos andarem conforme essa norma, paz e misericórdia sobre Israel de Deus. Aí Paulo disse: eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Você já tem a marca de Cristo, você não precisa de chips, nem de marca de nada. Você já tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida, que é suficiente para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos meus irmãos. Irmão Saulo está ali assistindo, graças a Deus. Então, meu irmão, Deus é Deus de livramento na tua vida. Vai fazendo a obra de Deus com alegria, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é soberano. Nós não precisamos mais de marca, nem de chips, de coisa nenhuma, porque nós já temos a marca, conforme Paulo disse. Mas todos quantos traz os rudimentos do Senhor, paz e misericórdia sobre Israel de Deus. Você é Israel de Deus. Aí ele diz: olha, ninguém me inquiete, não me perturbe, porque eu já tenho as marcas. Eu já tenho as marcas de Cristo na sua vida e você já tem. Então, diletos irmãos, aqui, no momento final, Deus guarda a sua igreja intacta. Veja aqui o que ele diz. 3:11 de Apocalipse. Nós estamos andando dentro do livro de Apocalipse, do capítulo 3, que revela a igreja dos tempos finais. Então é de suma importância a gente colocar a nossa visão nessas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a igreja aprovada por Deus, a chamada por Deus, ministro chamado por Deus, ministros autêntico por Deus. E Laodiceia, a igreja que está reprovada por Deus, onde as suas obras não estão sendo reconhecidas por Deus, está revelando a sua devassidão. Temos aqui, amados irmãos, 3:11. Eis que venho em breve, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está ainda falando para a igreja de Filadélfia. Guarda o que você tem, meu irmão. Se você está como igreja de Filadélfia guardando a palavra, ele está dizendo: guarde porque você tem, para que ninguém tome o que você tem. Quem te deu foi Jesus. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, nos momentos finais, Deus enviará mensagem direta para os líderes maiores. Nos momentos finais que vivemos, Deus enviará mensagem para os líderes maiores, conforme está escrito Apocalipse 14:16. Veja o que é que diz: escreve ao anjo da igreja de Laodiceia e diz: amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação. Foi Jesus que falou. Conheço as tuas obras, não é frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente, assim porque tu és morno. E não da igreja de Laodiceia, Jesus: vomitar-te-ei. Só se vomita, diletos irmãos, abrindo aqui um parênteses, aquilo que está ruim, aquilo que não presta mais, da agonia. Tem gente que soa frio. Quem já comeu aí uma comida, né? E se sentiu mal, aquela comida às vezes não estava boa, aí dá aquele mal-estar, aquele calafrio, a mão começa a tremer o corpo todo, porque assim Jesus está dizendo, aquela igreja de Laodiceia estava imprópria, veja, para o consumo. Então nós vemos aqui, amados irmãos, Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca, porque tu dizes: eu sou rico, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Nem de Jesus eles tinham falta, meus irmãos. Que nós venhamos ser igreja de Laodiceia. São as duas igrejas que foi representada aqui, as igrejas do fim do tempo. Então nós vemos aqui, amados irmãos, ele não sentia mais falta por causa da sua luxúria. O Deus chamado Mamon estava ali, a sua luxúria, a sua riqueza estava lá,
soberbo, meus irmãos. Ele não queria mais saber de Jesus. Rico estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus disse: olha, tu não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, nu e cego. Veja só, desgraçado, pobre, miserável, nu e cego. Vocês são cegos. Veja aqui, amados irmãos, cego é isso. Tem a igreja que está cega. Ele pensa que aqueles tesouros, aquela riqueza, meu irmão, vai levar ele para o céu. E cada dia é ganância, e mata, e destrói outro, e passa por cima, e cada vez mais querendo ser mais, se apresentar mais para todos, e fica ali inchado. A soberba encheu seu coração. Soberba quer dizer inchado, está inchado ali, e dizendo ser. Aí Jesus disse: olha, tu és cego, tu és desgraçado, tu és pobre, tu és cego, tu não tem nada. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, para que te enriqueça e não veja a vergonha da tua nudez. Veja aqui, amados irmãos, está caindo uma chuvinha aqui, eu não sei se a internet vai cair, porque a internet aqui não pode ver uma chuvinha, mas eu vou concluir esse assunto, amados irmãos. Foi o que Deus colocou no meu coração. Diletos, irmão, Deus é fiel, continue sendo igreja de Filadélfia, seja fiel, guarde a palavra, Deus conta com você. Tem muitos profanando por causa de dinheiro, com soberba, com engano, querendo enganar, mas aqui tem uma igreja que conhece a voz do seu pastor. Aqui tem uma igreja, Jesus disse: a minha ovelha conhece a minha voz. Então, diletos irmãos, nos últimos tempos, Deus vai enviar mensagem para os líderes, assim como foi naquela igreja. Ai, Jesus, por ser um Deus amoroso, Ele dá chance. Ele diz aqui, ó, dos momentos finais, Jesus vai corrigir a igreja nos momentos finais, diletos irmãos. Deus vai corrigir. Veja aqui o que é que ele diz, 19, 3 e 19. Eu repreendo e corrijo todos quanto Ele ama. É feito aquele jovem rico. Jesus disse, ele perguntou o que faria para herdar a salvação. Aí Jesus disse: tu conheces os mandamentos? Ele disse: eu conheço desde a minha mocidade. Então, vendo que tu tens, dá aos pobres. Ele emudeceu e saiu por ali, triste. Aí Jesus disse: é muito difícil um rico entrar no reino do céu, porque jamais quer abrir mão da sua luxúria, da sua riqueza, que perece tudo aí, jamais se salva por causa disso. Então, diletos irmãos, Jesus dá chance aqui, ó. Ele diz: eu corrijo a todos quanto amo. Seja zeloso e arrepende-te, igreja. Filadélfia, líderes de Filadélfia, se arrepende enquanto é tempo. Deixa a luxúria, deixa a riqueza. Tudo isso vai ficar, tu não vai levar nada. Anda certo diante de mim. Guarda a minha palavra. Zela pelo rebanho. Aí tu terás um tesouro no céu. Mas quantas lutas por causa de riqueza, quantos matam até de irmão por causa de drogas, por causa de lixo, por causa de besteiras, passa por cima, não quer saber. Abrindo aqui um parente feito essa semana, eu vi, agora na festa do Réveillon, do Natal, eu vi na reportagem um mendigo ali dormindo, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus, de um alento. Chega uns camarada na sua terrível canalice, nas suas terríveis sagacidades, e começa a espancar, mata aquele homem, é paulada, pancada até a morte. Essa é a nação crufas, nação rebelde, nação cruel que está diante de Deus. Essa é a igreja Laodiceia, digo, dos últimos tempos, na sua sagacidade, na sua luxúria, que só vê as pessoas por aquilo que elas têm, amados irmãos. E a gente temos
uma indignação, mas uma indignação divina, porque o Paracleto está com você, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece está com você. Então, amados irmãos, guarde a palavra, não se envergonhe do Evangelho, seja fiel a Deus. Quem estiver sujo, se suje ainda, quem estiver limpo, vá se limpando, quem for santo, se santifique, mas faça a vontade de Deus. Então, diletos irmãos, essas duas igrejas aqui, que eu... Tem até um comercialzinho agora, apareceu um comercial aí. Aí teve que retornar a gravação. Então é isso, diletos irmãos. Nosso Deus é fiel, amados irmãos, que nós não venhamos nos confundir, nem passar por lado dessa igreja. Essa igreja está corrompida, essa igreja não tem certeza, essa igreja de Laodiceia não tem passaporte para a salvação, não. O Deus que está imperando na igreja de Laodiceia é Mamon. Abre os olhos, irmãos. Seja fiel, não se venda. O Deus que está na igreja de Laodiceia são essas igrejas aí, que só fala de grandes eventos, é dinheiro no bolso, é movimento, é só dinheiro, não liga para as ovelhas e quer ver cada dia as ovelhas na miséria. Foge desses tais. Foge dessas igrejas, porque essa igreja é a igreja de Laodiceia. Ela está corrompida. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, veja que Jesus é tão ético, tão educado. Veja aqui, 3:20. Eis que eu estou à tua porta e bato. E se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus não quer ninguém nem forçado, nem constrangido, mas que venha de livre, espontânea vontade para ele, que se arrependa de verdade, que deixa toda a luxúria e abrace a Jesus, porque Jesus, amados irmãos, tem para nos dar. Jesus quer nos abençoar, mas nós vemos aqui o retrato, João mostrando aqui, Deus mostrando para João, o retrato das duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Então, Filadélfia, a igreja, ministro aprovado por Deus, obra aprovada por Deus, que guarda a palavra, a igreja de Filadélfia. E Laodiceia, a igreja reprovada, ministro reprovado por Deus. Toda obra está reprovada por Deus, mas Jesus, por ser misericórdia, diz: olha, arrepende-te. Arrepende-te, igreja. Arrepende-te, ministro. Arrepende, líderes maior dessa igreja de Laodiceia dos últimos tempos. Arrepende-te. Eu estou à tua porta batendo. E se você ouvir a voz, eu entrarei, eu te dou a oportunidade, eu quero entrar. Entrar ali, quer dizer, tu vai sentir de novo a minha presença. Tu fosse enganado pelo espírito da luxúria, por Mamon. Tu fosse convencido por ele, a soberba entrou, e quantos estão inchadão? Tão inchado, meus irmãos, por causa da soberba. Mas Deus é assim, ele pega João, né? As obras dele estavam lá no anonimato e Deus levantou ele. E assim ele está fazendo na sua vida, meu irmão. Ele está te levantando. A tua obra está lá no anonimato. Ele vai lá e faz notória a tua obra, assim como eu estou divulgando hoje a obra de João. A obra de Jesus que ele fez na vida de João. A obra de Deus. Então continue fazendo. Continue sendo a igreja de Filadélfia. E você vai ver as grandezas de Deus, a mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, diletos irmãos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Porque tu guardaste a palavra, eu te guardo. Então Deus está guardando a igreja que é semelhante à Filadélfia. Laodiceia está correndo perigo, grande perigo. Aí você me pergunta, que perigo que a igreja de Laodiceia está correndo? É de adentrar no inferno sem a salvação, se não se converteres. Porque Deus, ele diz aqui, ó, eu corrijo a todos quanto amo, seja zeloso e te arrepende.
Eis que estou à tua porta, estou batendo na tua porta. Jesus está batendo na porta. E esta noite Jesus está batendo na porta do coração, do seu coração, igreja, dizendo assim: olha, tu sois meu servo, eu te remi, eu te comprei. A mensagem é minha, sou eu que estou fazendo algo na tua vida, sou eu que estou colocando as palavras na tua boca, sou eu que estou falando através de você para o meu povo. Então, diletos irmãos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Não vou mais além, não vou mais adiante. Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus tem feito algo na minha vida e eu não posso negar que Deus fez na minha vida. Se os irmãos quiserem, pode divulgar, compartilhar essa mensagem nos grupos. Também estou ali também no YouTube. A obra não é minha, a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Eu não falo aquilo que eu quero, eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração. Então vai preparando aí o teu coração, porque eu falei sobre os momentos finais da igreja. Após a grande tribulação, eu vou falar sobre a grande tribulação, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Sobre o milênio, vou trazendo aquelas mensagens que Deus me colocar no coração. Então, diletos irmãos, divulga aí para os irmãos, compartilhe a mensagem. Essa é a mensagem, né? Eu precisava ouvir, eu falei essa mensagem no meu Facebook e Deus mandou, eu orei antes e Deus mandou passar essa mensagem. Então, para dar início a outras mensagens, a gente vamos andando um pouquinho dentro do livro de Apocalipse, das coisas de Deus que há de suceder. Diletos irmãos, eu agradeço. A paz do Senhor para todos os irmãos. Compartilhe essa mensagem. Seja tudo para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor para todos. E que Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima.